De acordo com o IBGE, 1 em cada 3 crianças do Brasil está acima do peso. Falta de exercícios físicos e hábitos alimentares podem impactar neste cenário. Mas como evitar este problema de saúde pública? É sobre este assunto que eu converso hoje no Bem-vindo com a endocrinologista Flávia Coimbra Pontes. Doutora Flávia, para começar o nosso bate-papo, quando a gente fala aí de obesidade infantil, o que caracteriza essa doença? Como identificar que essa criança está com obesidade infantil? O que caracteriza, né, a obesidade infantil é o aumento, o acúmulo, né, de gordura corporal. Em criança, a gente costuma usar aqueles gráficos de acompanhamento de crescimento, né, de peso e altura, que tem aquele caderninho da criança e tudo, e quando a gente encontra uma criança que está com um percentil, quer dizer, uma linha de crescimento diferente, então ela está com percentil de peso acima do percentil de altura determinado para aquela faixa etária, né? Em adulto, a gente costuma usar o IMC. Só que o IMC em criança, não dá para a gente usar aquela conta geral do IMC acima de 30 igual a obesidade, porque em criança esse valor é diferente, né? A gente também tem um gráfico em que a gente avalia o IMC também das crianças, de acordo com o critério da faixa etária também, né? E hoje, assim, nesse contexto que nós vivemos, quais são as principais causas aí associadas à obesidade infantil? São uma série de raízes do problema, né? A gente sabe que a obesidade ela tem sim uma causa genética, em torno de 40%, 50% do motivo da obesidade está relacionado com fatores genéticos, mas a gente tem uma série de fatores ambientais, sociais, que são associados a esse ganho de peso, né? Então, hoje a gente vive no que a gente chama de um ambiente obesogênico. O que é isso? Um ambiente com uma alimentação ultraprocessada, fast food, comida de alto conteúdo energético, pouca atividade física, né? Então, por exemplo, na pandemia, isso aí virou uma bola de neve, porque as crianças estão mais dentro de casa, não estão indo para a escola, não estão saindo para correr, não estão, né, jogando bola e tudo, então elas estão ficando mais paradas. O momento que elas têm para diversão, elas acabam indo para um joguinho na frente do computador, na frente da televisão, não saem para jogar bola na rua, né? E associado com isso, muitas vezes, o tipo de alimentação, porque naquela correria, às vezes mãe trabalhando, pai trabalhando, às vezes estão, né, na correria do dia a dia, não dá tempo de programar uma alimentação, a criança não está indo para a escola, o que sobra? Comida pronta, de alto valor energético, ultraprocessada, um salgadinho, um biscoitinho, uma comida, né, que você compra pronta para entregar e que geralmente não é a opção mais saudável. Então, isso tudo juntou de uma forma impressionante agora na pandemia, com que fez com que aumentasse muito a incidência de obesidade. A maneira que essa introdução alimentar foi feita, se não teve uma diversificação de alimentos, pode impactar aí para essa criança para desenvolver obesidade infantil? Se os pais não apresentarem frutas, legumes para essa criança, a maneira como essa alimentação é ofertada para a criança nesses primeiros anos de vida pode impactar lá no futuro? Muito, muito. A gente fala que é fundamental essa introdução alimentar hoje em dia, cada vez mais consciente, né? Tem duas coisas importantes. Eu falei que mais ou menos 40% a 50% da obesidade está relacionada com fatores genéticos, mas eu brinco às vezes que a gente herda dos pais a maneira errada de comer, né? Então vem desde a introdução alimentar. Hoje em dia tem sido muito falado isso, assim, da gente deixar a criança ter o contato com o alimento, né? Oferecer, dar, por exemplo, um pedacinho da fruta para a criança, um pedacinho do legume e deixar ele aprender o gosto daquele alimento, né? Deixar se lambuzar mesmo, fazer aquela bagunça, porque aí que ela vai aprender a textura, o sabor, né? Então, hoje a gente tem trabalhado muito isso com a introdução alimentar infantil, né? Aos poucos, cada dia provando um alimento diferente. Eu falo muito isso, às vezes, falo assim, ninguém é obrigado a gostar de tudo, mas não é possível que a gente não vai encontrar nenhum alimento saudável que aquela pessoa vai gostar, né? Então, a gente aprende o sabor dos alimentos desde novinho, né? Uma outra coisa muito interessante que a gente começa a fazer com criança um pouquinho mais velha, que eu acho muito legal, é colocar a criança para participar do momento de preparar a refeição,
né? Então, chamar seu filho, vem ajudar a mãe aqui, vamos ver esse alimento, qual que é a importância dele, olha, hoje nós vamos fazer uma salada de frutas, então vamos aprender aqui, olha, essa fruta ela é importante por isso, aquela outra fruta, me ajuda aqui, me ajuda a picar essa fruta, né? Então, você chamando a criança para participar do preparo dos alimentos, ela vai se tornando mais interessada naquilo, em conhecer, né, os alimentos. Então, isso é muito importante também. Qual que é a responsabilidade aí, o papel dos pais nessa questão da alimentação da criança? É responsabilidade dos pais zelar pela alimentação, pela saúde da criança, né? A gente sabe que a obesidade é um problema de saúde. Não é só a questão do peso físico, mas a série de problemas que isso traz ao longo da vida da pessoa. A gente sabe muito bem que crianças obesas têm uma chance muito grande de se tornarem adolescentes obesos. Adolescentes obesos têm uma chance muito grande de se tornarem crianças, adultos obesos, né? Então, isso vem lá de baixo, lá do berço. E é responsabilidade dos pais o tratamento dessas crianças, né? Se a sua criança tem um problema de saúde e você não está cuidando daquilo, isso é uma responsabilidade sua. Então, da mesma forma, a obesidade é responsabilidade dos pais. Além disso, o exemplo ele é fundamental. Então, o seu filho, eu falo muito isso, às vezes eu brinco, às vezes com um paciente meu que é obeso, adulto, às vezes nem tem filho ainda, eu fico, olha, você tem que aprender a comer melhor agora, porque quando você tiver filho, você vai ser um exemplo para o seu filho. Não adianta querer que sua criança coma brócolis se você está comendo coxinha, né? Então, o papel dos pais aí é em dois níveis, no do exemplo e na obrigação do cuidado, na obrigação de fornecer uma alimentação saudável, né? De insistir com a criança. Mas se você é de uma família que os pais ficam o final de semana inteiro deitado no sofá, comendo pipoca, com refrigerante, assistindo filme, é o que as crianças vão aprender, né? Ao passo que a gente tem uma família que no final de semana sai para fazer uma caminhada, para pedalar, vai para um parque, vai jogar bola na esquina, chama os colegas para brincar de bola, vamos pular corda, vamos brincar de amarelinha, né? Se a família inteira tem esse hábito saudável, os filhos vão aprender os hábitos saudáveis. Filhos de pais que praticam atividade física também vão ter o hábito de praticar atividade física. A obesidade, principalmente a infantil, né? Ela é fator de risco para outras doenças? A obesidade ela é uma doença e ela é um fator de risco para outros problemas. A gente tem vivido um momento agora que nós estamos tendo um aumento grande de diabetes tipo 2, que é o diabetes do idoso, que é o diabetes da pessoa obesa, em crianças, né? Antigamente, criança não tinha diabetes tipo 2, tinha diabetes tipo 1 por deficiência de insulina, que é uma doença autoimune e é outra situação. Mas aquele diabetes que aparecia no idoso está aparecendo em criança agora, né? Por quê? Aumento da ingestão de alimentos ultraprocessados, obesidade infantil, inatividade física, né? Horas de sono inadequadas. A gente sabe hoje que dormir bem é importantíssimo para esse equilíbrio. Então, as crianças às vezes ficam até tarde no joguinho, na internet, no computador e dormem pouco, né? Então, tudo isso está contribuindo. E crianças com colesterol alto, né? Crianças ficando hipertensas, adolescentes hipertensos. Então, são todos problemas que estão surgindo, e o que eu falo muito, é um termo que a gente tem usado muito hoje, que chama tempo de exposição. Se uma pessoa fica diabética com 60 anos, ela vai viver a vida dela mais uns 30 anos diabética. Se uma pessoa é diabética desde criança, ela vai ser exposta a esse problema do diabetes a vida inteira dela. Então, ela vai ter muito mais tempo para aumentar a chance dela ter um problema cardíaco quando ela ficar com 40, 50 anos, dela ter uma pressão alta, né? Então, o tempo que ela vai ser exposta àquele problema vai ser o tempo de vida dela quase todo. E isso vai trazer muito mais problema lá na frente. Doutora Flávia, e como acompanhar essa criança aí que tem obesidade? Eu falo que eu adoro atender criança para ajudar nessa questão alimentar, porque os meninos eles ficam incentivados e querem fazer as coisas direitinho, é muito bonitinho. O maior problema, às vezes, são os pais, né? Da gente convencer da importância do tratamento e tudo. Primeira coisa que eu falo é a família inteira tem que participar. Não adianta só você colocar a criança, né, para ter uma alimentação adequada sem a família ajudar. Não adianta nada você oferecer brócolis se você está comendo pizza. Então, é um tratamento que a família toda tem que fazer.
Hoje em dia, a gente costuma não falar muito nessa questão assim, você está de dieta, você não pode comer isso e tudo. A gente tenta adequar um plano alimentar que seja saudável para a família inteira, né? Oferecendo cada dia frutas diferentes, legumes, verduras e parar total com esses alimentos ultraprocessados, né? Biscoitinho recheado, salgadinhos, chips, né? Esses biscoitinhos, salgadinhos prontos e tudo. E isso aí a criança vai aprendendo com o tempo. Se não existe aquela oferta em casa, né? Se na sua casa só tem alimento saudável, ela vai comer alimento saudável, né? Incentivar a prática de atividade física como um momento familiar, chamar as crianças para a cozinha, para aprender a mexer com esses alimentos mais saudáveis e tudo, pôr a criança para participar e restringir principalmente esses alimentos mais calóricos e tudo. Agora, eu acho que essa questão de obesidade infantil é uma questão, ela entra no ambiente doméstico, ela entra no ambiente domiciliar, mas é uma questão que tem que ser extrapolada como um problema social, né? E aí vem o poder público, ele tem que entrar junto nisso aí. E como que a gente faz isso? É colocando uma alimentação saudável nas escolas, né? Programas nutricionais. A gente sabe que tem várias crianças que passam o dia inteiro na escola e que às vezes não tem nem como comprar um alimento adequado em casa. Então, a alimentação escolar, ela deve ser uma alimentação de qualidade. Colocar parques, praças, para que as crianças possam jogar bola no final de semana, né? Atividade física na escola, mas criar oportunidades para que as crianças possam brincar, correr, serem crianças e oferecer uma comida de qualidade, sobretaxar produtos que sejam inadequados, rotular alimentos, né? Olha, esse alimento ele é inadequado por isso, isso e isso. Se você quiser comprar, conta em risco seu, mas você não deveria. Ok, doutora Flávia, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço o convite, nós estamos à disposição, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, qualquer dúvida, qualquer problema, nós estamos à disposição. O Bem-vindo de hoje fica por aqui, muito obrigada pela sua participação. E agora eu tenho um convite para você. Tá vendo esse QR Code aí no cantinho da sua tela? Por meio dele você contribui com a família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, uma importante iniciativa social. Então, posicione a câmera do seu celular e faça parte. Eu conto com a sua contribuição. Eu fico por aqui, até o próximo programa. Tchau, tchau!